Daí galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje eu vou compartilhar com vocês uma história de um hotel nem um pouco acolhedor que eu li no livro. E o livro que a gente vai conversar aqui hoje é o terceiro livro do nosso projeto Lendo Stephen King em ordem cronológica, que é O Iluminado, que foi publicado originalmente com o nome The Shining em 1977. Aqui a gente vai conhecer a história da família Torrance, que tem o Jack, a Wendy e o Danny. O Jack, recentemente, ele perdeu o emprego, ele era professor numa escola de ensino médio, e ele então vê uma oportunidade de reconstruir sua família aceitando o emprego de trabalhar no Hotel Overlook. Esse emprego que ele arrumou consiste em cuidar do hotel, ser caseiro do hotel durante o período de inverno, já que quase todas as estradas elas ficam fechadas devido à neve, então ele tem que manter ali o hotel aquecido, cuidar da caldeira, fazer algumas manutenções, e com isso ele pretende recriar alguns laços que a família dele deixou de construir ao longo dos anos e se aproximar cada vez mais. Com isso também ele pretende terminar de escrever uma peça de teatro no qual ele estava trabalhando. Acontece que o filho do Jack, o Danny, ele possui poderes paranormais. Ele consegue ver algumas coisas no futuro, ele sabe de algumas coisas que ninguém sabe. E para ajudar tudo, o hotel também é uma espécie de hotel vivo. E ele não vai sossegar enquanto não pôr as mãos no Danny. Após escrever Carrie e Salem, o Stephen King procurava por uma mudança de ares para escrever o seu próximo livro, já que os dois livros anteriores se passavam em cidades pequenas, no Maine, que foi aonde ele nasceu. Ele procurava então ir para um lugar diferente para que a ambientação da história também tivesse um lugar diferente. Então, basicamente, ele abriu o mapa, apontou para um lugar aleatório e esse lugar foi Boulder, Colorado. Em outubro de 74, quando eles fizeram check-in em um hotel que é chamado The Stanley Hotel, ele e a Tabitha King, sua esposa, eram os únicos hóspedes registrados no hotel. Quando eles chegaram, a equipe já estava se preparando para fechar o hotel, deixar ele todo preparado para o período de inverno, quando não tem ninguém. Então ele conta que eles eram os únicos naqueles longos e estranhos corredores. Eles conseguiram então se registrar no quarto 217, que era o quarto que justamente tinha a fama de ser mal assombrado nesse hotel e que acabou dando origem ao número e ao quarto do livro. O mestre ainda conta que 10 anos antes ele tinha lido um conto do Ray Bradbury chamado O Velde, que era um conto em que a pessoa tinha alguns sonhos e esses sonhos se tornavam realidade. E esse conto ainda ficou durante muito tempo na sua cabeça, tanto que 2 anos antes desse ano que ele foi para o hotel, ele tinha começado a escrever uma história sobre um menino que tinha poderes psíquicos, mas que acabou não dando em nada. Na noite em que ele se registrou nesse hotel, andando pelos corredores, essa história veio de novo à tona. Na noite que eles chegaram, ele conta que eles foram jantar e no salão, que era um salão bem grande do hotel, todas as mesas estavam com as cadeiras levantadas, exceto a mesa que eles estavam sentados jantando, e também no fundo tocava uma gravação de uma orquestra. Super sinistro. Quando eles retornaram para o seu quarto, o King conta que ele já tinha na sua cabeça todo estruturado o livro, então ainda ele decidiu ir dar mais uma volta no hotel depois que a senhora King foi se deitar, e ele chegou no bar do hotel e foi servido por um garçom chamado Grady. Adoro essas histórias. Ele ainda conta que recebeu influência de diversas obras que ele já tinha lido para escrever O Iluminado, como A Maldição da Casa da Colina, escrita pela Shirley Jackson, e alguns contos do Edgar Allan Poe, como A Máscara da Morte Rubra e A Queda da Casa Usher. O primeiro rascunho do livro levou apenas 4 meses para ficar pronto, e também o seu título foi inspirado em uma música do John Lennon chamada Instant Karma, que tem uma passagem que fala We All Shine On. O livro ele contém ali realmente uma estrutura bem organizada de começo, meio e fim, mas eu tive um pouco a impressão de que essa introdução é bastante longa, inclusive ali na metade do livro ainda a gente tem algum tipo de introdução do hotel, ou algum aspecto do hotel, algum dos fantasmas que tem nele, e também tem alguns flashbacks que ajudam a gente a entender todo o background da história da família Torrance. A história se passa mais ou menos na mesma época que ela foi escrita, ou seja, ali em torno de 1977, e também se passa numa região chamada The Rocky Mountains, no Colorado, que é uma região montanhosa bastante famosa. A narrativa se dá sempre em primeira pessoa, ou seja, do ponto de vista do personagem que está narrando a história. E a gente tem aqui pelo menos 4 pontos de vista, que eu me lembre, que é o Jack, a Wendy, o Danny e o Sr. Holler. Mas é lógico que, se tratando de um livro do Stephen King, aqui a maior joia da história sempre são os personagens. Eu já tinha ouvido falar que, na verdade, o Stephen King não escreve histórias de terror, ele escreve histórias com personagens muito legais, muito bem construídos e coloca eles em situações de suspense ou terror.
e agora eu tenho que concordar. Eu gosto bastante como ele constrói essa família e essa relação entre as famílias. Também gosto como ele intercala as narrativas, ele vai contando ali o presente sobre o Jack tentando conseguir o emprego no Hotel Overlook, ao mesmo tempo que ele mostra alguns flashbacks para você entender a problemática e a construção de todo o background do personagem e você conseguir enxergar que na verdade não é uma opção pro Jack perder esse emprego no Hotel Overlook. O Jack é um dos personagens que eu me lembro de mais ter gostado de ter lido. Ele é uma pessoa que não é ali nem boa nem ruim, ele é um ex-alcoólatra e ele tá tentando fazer de tudo para reunir sua família e para superar esse problema que ele tem. Para mim foi muito difícil acompanhar essa história, em vários momentos eu tive que dar uma pausa na leitura assim para dar uma relaxada, que é muito difícil ver o Jack lutando, ver o Jack tentando ali superar os seus traumas para conseguir trazer a sua família de volta e também acompanhar como a sua vida não é fácil, principalmente a sua infância. E mesmo assim ele tá ali lidando com a raiva, com a vergonha que ele sente e tentando fazer alguma coisa para mudar a situação. E daí para ajudar, obviamente, ele cai num hotel mal assombrado. A Wendy também é uma personagem super incrível, ela é uma mulher super forte, ela faz de tudo ali para proteger a sua família, principalmente o Danny. Então, ela é uma das personagens, uma das mães da literatura que eu lembro de ser uma das mais vorazes em proteger a sua cria. O Danny também é um ótimo personagem, ele era uma criança super fofa, super inteligente, em alguns momentos até um pouco demais, assim, ele meio que sabe de muita coisa, mas é justificável pelo seu poder ali paranormal. Outro personagem que eu achei muito legal, muito bem construído é o Sr. Halloran, que foi uma surpresa muito boa, porque eu já tinha assistido a adaptação de 80 há um tempo atrás e eu não lembrava desse personagem, na verdade não lembrava de muita coisa. E é muito legal essa relação que ele constrói com o Danny. As cenas que eles estão conversando me deixam super angustiadas e é muito legal ver essa proteção que ele cria em cima do Danny. A ambientação da história também é muito bem feita, muito bem construída. Eu gosto muito de todas as cenas que mostram os fantasmas antigos, as cenas com os arbustos, as cenas que ele mostra o hotel como um todo, como um organismo vivo. Em diversas passagens, principalmente uma em especial que envolve um elevador, eu fiquei realmente com medo. Eu tenho que ressaltar que, na verdade, a minha experiência é uma experiência que vem de eu já ter assistido o filme. Eu já tinha assistido a adaptação de 80, então eu resolvi ler o livro. E em momento algum isso atrapalhou a minha experiência, inclusive foi até bem mais enriquecedora, porque você consegue ver todas as diferenças entre a adaptação e a obra original. Para mim, esse livro ele é muito mais sobre o processo do Jack, ele perdendo um pouco a razão, meio que enlouquecendo. E é muito legal como a narrativa e a sequência de fatos meio que vai enlouquecendo junto com ele. Lógico que eu queria saber o que ia acontecer no desfecho do livro, o que ia acontecer depois com os personagens, mas é um livro que só pela jornada de acompanhar essa família já vale muito a pena. Sinceramente, eu só tenho basicamente elogios para fazer para esse livro. É o tipo de livro que eu realmente adoro, com aquela introdução super longa, uma super construção dos personagens, que passa muito tempo meio que sem acontecer muita coisa, acontecendo coisas pontuais, e quando realmente a coisa explode é de tirar o fôlego. Além de fazer você criar um elo com os personagens, que cada coisa que acontece com eles, cada coisa que eles enfrentam, você sofre junto e você fica ali se angustiando pela falta de sorte que eles acabam tendo. Mas eu compreendo as diversas críticas que eu li sobre esse livro. Ele é realmente bem denso, ele é bem demorado, demora para as coisas acontecer. Além de ser, claro, um calhamaço ali, mais ou menos. Na versão que eu li tinha umas 520 páginas, então você tem que dar uma persistida para chegar ali na história de verdade. Mas eu acho que é uma história que vale super a pena, é uma viagem muito incrível e... adoro esse livro. A primeira adaptação desse livro foi lançada em 1980, trazendo como diretor o famoso Stanley Kubrick e ninguém menos que Jack Nicholson no papel de Jack Torrance. Esse filme com certeza é um filme que divide opiniões. Basicamente, se você assistir o filme primeiro, você vai amar ele e totalmente a parte do romance. Se você lê o livro e você vai em busca de uma adaptação, com certeza você não vai gostar. Pra mim, é basicamente isso. Ele como um filme único de terror, ele é muito bom, a ambientação é muito legal, ele traz diversos elementos ali que te deixam angustiados. E também traz a excelente atuação do Jack Nicholson como o Jack ali, já muito louco, que é bastante legal e bastante imersivo. Não é à toa que esse é um dos filmes considerado como um clássico do terror, porque ele tem ali, claro, todos os seus méritos. Agora, se você for pensar nele como uma adaptação do livro, realmente ele se torna um filme bastante pobre e até bastante bem mal adaptado, porque ele não capta
nenhuma das nuances que o livro tenta passar. Primeiramente, começando pelos personagens do livro. O Jack Nicholson, no papel de Jack, traz aquele Jack Nicholson clássico, que é o Jack Nicholson que já tá muito louco. O que, na verdade, eu gosto muito de ver em outros filmes, mas justamente aqui é o que estraga a atuação do personagem. No livro, a descida loucura que o personagem do Jack sofre quando ele chega no hotel é feita de forma bem mais gradual. No filme, o personagem já tá ali super acelerado desde o começo, você já começa a ver ele ali super arrogante, super egocêntrico, desde o início do filme até a primeira cena, o que não acontece no livro, porque o Jack ele é um personagem muito legal, é um pai muito amoroso, e você vê ali todas as nuances de vergonha que ele tem em relação ao filho e à sua família como um todo. E no filme ele já tá extremamente irritado desde o começo, ali numa cena que ele liga pra Wendy, ele já tá totalmente sendo ríspido e grosso com ela, o que já estraga toda a construção do personagem. Em segundo, temos o ator que faz o personagem do Danny, que é um menino que não tem expressão nenhuma, coitadinho. O Danny do livro, ele é super comunicativo e super até brincalhão ali, principalmente com o Jack. E o menino do filme, sinceramente, não faz nada. Coitadinha, é bem ruizinho. Em terceiro lugar, e o mais revoltante de longe, é a Wendy, que tá ali no filme só pra chorar e pra gritar e fazer aquela cara de dor o tempo inteiro que ninguém sabe por quê. E eu costumava bastante culpar a atriz, a Shelley Duvall, mas depois de dar uma pesquisada eu vi que basicamente foi o que o Kubrick exigiu dela e foi o que ela entregou. Então, tá perdoado. Como eu disse anteriormente, no livro ela é uma personagem super legal, é uma mãe super protetora, ela toma algumas decisões super enérgicas ali pra proteger a sua família, principalmente o Danny, que é quem corre mais risco. E basicamente a construção dos personagens do filme tira todas essas nuances dos personagens que são a base para a história funcionar super bem. Isso em momento nenhum pra mim foi um problema dos atores em si, eu acho que a construção que o Kubrick fez dos personagens ficou totalmente errada, pelo menos em comparação com o livro, e não funcionou tão bem assim. Entretanto, eu gostei de diversos aspectos que o filme usou para representar algumas coisas da história que não são tão fáceis assim quando você tá contando uma história de forma visual em vez de narrada, que, por exemplo, foi como eles explicam os poderes do Danny usando uma terceira personagem, conversando com a Wendy. Eu acho isso bastante legal. E eu também gostei bastante da representação do Tony, como é feito no filme ali com o dedinho. E assim como eu citei na primeira adaptação de Salem, aqui no Iluminado eu falo de novo, eu gosto bastante dessas adaptações que vêm quase em sequência do livro, porque a gente tem ali toda a ambientação sem precisar ser fabricada, que é as roupas, os comportamentos da década de 70, que se já fosse uma adaptação mais recente, precisava ser forçado. Eu também gostei bastante da locação que eles utilizaram para gravar o filme, que é um hotel bem mais sinistro do que o Stephen King se baseou para escrever a história, que eu vou mostrar um pouco mais pra frente. Alguns detalhes também do filme trazem uma carga um pouco mais de terror para a história, que eu gostei bastante, como é o caso da utilização do machado em vez do taque de rock, dá um ar bem mais creepy para a história. E também gostei bastante daquela cena em que a Wendy vê a máquina de escrever do Jack e ali só tá um monte de frases repetidas, que é a frase icônica de muito trabalho e pouca diversão fazem de Jack um bobão. No geral, é um filme que eu gosto bastante, se eu esquecer que ele, na verdade, é uma adaptação de um livro muito bom, porque se for comparar os dois, o livro sai na frente de longe. Esse filme foi a primeira decepção do Stephen King com uma adaptação de uma de suas obras. Na verdade, no começo do projeto, o Kubrick até chamou o Stephen King para auxiliar em alguns aspectos, porém, depois de um tempo, eles começaram a divergir em diversas opiniões, até o ponto em que o Kubrick basicamente dispensou Stephen King e decidiu seguir por onde ele achava melhor. O Stanley Kubrick acabava de lançar o seu último filme, chamado Barry Lyndon, que não foi muito bem recebido pela crítica, porque eles acharam muito longo e muito cansativo. Então o Stephen King escutou que o Kubrick procurava um novo projeto que fosse tanto comercialmente viável quanto artisticamente satisfatório. O Kubrick então pediu que sua equipe trouxesse diversos livros de terror que ele iria lê-los para ver se tinha algum potencial. A sua secretária conta que ela escutava diversos livros sendo jogados na parede depois de o Kubrick ler algumas páginas e já ter detestado. Após algum tempo ela parou de escutar os barulhos dos livros batendo na parede e foi checar se estava tudo bem, e ela chegou lá e o Kubrick estava lendo Iluminado, absorto. O Jack Nicholson foi a primeira escolha do Kubrick de longe, mas ele também considerou alguns outros atores para o papel, como o Robert De Niro, o Robin Williams e o Harrison Ford.
Ford. A escolha do ator que fez o Danny foi feita através de um processo seletivo que durou mais de 6 meses e passou cerca de mais de 5.000 candidatos até escolher o ator final. A atriz Shelley Duvall não conseguia se entender de jeito nenhum com o Kubrick. Eles discutiam o tempo todo no set, seja por causa do script ou das técnicas de atuação dela e diversas outras coisas. Ela chegou num ponto tão alto de estresse dentro dos sets de filmagem que ela ficou mentalmente abalada após terminar as gravações e a um ponto tão grave que chegou a começar a cair o seu cabelo. Porra, Kubrick! O Nicholson também estava bastante frustrado com o processo de gravação e todo esse estresse durante o processo de filmagem, principalmente em relação ao roteiro, já que o mesmo mudava, inclusive algumas vezes ao longo do mesmo dia. Ele conta que ele jogava fora as diversas cópias que chegavam para ele, colocava tudo no lixo e só ficava com a última mesmo, e decorava as falas ali alguns minutos antes de gravar, porque ele dizia que não fazia sentido, já que ia mudar mesmo. Uma curiosidade é que a versão lançada na Europa, que foi algumas semanas depois do que a versão dos Estados Unidos, tinha 25 minutos a menos, porque eles decidiram tirar diversas cenas que eles consideravam desnecessárias. Perguntado sobre o filme de Kubrick, Stephen King disse que ele considerou uma adaptação extremamente pobre e que foi uma das únicas adaptações de seus livros que ele lembra de realmente ter odiado. Entretanto, no livro Dança Macabra, ele cita O Iluminado como um dos filmes que ele considera ter contribuído para o gênero de terror e até como um dos seus pessoalmente favoritos. Se decide, Stephen King. Porém, durante o processo de escala dos atores, o King foi inteiramente contra a escalação do Jack Nicholson para o papel do Jack. Ele falava que esse processo de ficar louco do Jack ia ser muito rápido com o Jack Nicholson, já que ele vinha de um papel muito famoso que ele tinha feito no filme Um Estranho no Ninho. Ele também não gostou nem um pouco da escalação da Shelley Duvall. Ele disse que ela só estava lá para gritar e ser estúpida e que não era esse o papel que ele tinha escrito. Uma curiosidade das gravações do filme foi que o Kubrick mudou o número do quarto, que originalmente no livro é 217, para 237. Isso aconteceu porque esse número 217 realmente existia no hotel que eles locaram e o pessoal do hotel pediu que ele trocasse o número, já que eles tinham medo que os hóspedes não quisessem mais se hospedar naquele número específico por ser assombrado. O Kubrick então escolheu o número 237, que era um número de um quarto que não existia nesse hotel. As famosas gêmeas Grady, que são retratadas no filme do Kubrick, foi uma escolha de casting, inclusive é uma falha de roteiro, já que no começo do filme o Ullman cita que as filhas do Grady tinham idades diferentes, ali 8 ou 10 anos, e mais pra frente elas são retratadas como gêmeas. Outra curiosidade legal é que a famosa frase falada pelo Jack Nicholson, "Here's Johnny", naquela cena do banheiro, foi feita totalmente de improviso. Ela, na verdade, remete ao bordão que era falado no programa do Johnny Carson. Quando ele entrava no programa, uma pessoa apresentava ele e falava, "Here's Johnny". E daí foi da onde o ator tirou para fazer essa cena tão icônica. And now, ladies and gentlemen, here's Johnny. Em 1997 foi lançada uma minissérie para TV, também chamada O Iluminado, contendo quase 5 horas de duração, divididas em 3 episódios. O Stephen King ficou responsável pela escrita do roteiro e também acompanhou toda a produção para garantir que essa fosse mais fiel ao seu livro. Se você quer fazer bem, faça você mesmo. Meu nome é Stephen King. Eu faço as coisas muito bem. Apesar dessa adaptação não trazer nenhum nome de peso para o elenco, eu já gostei demais, logo de cara, dos atores. Eles parecem bem mais certos para o papel do que a adaptação de 1980. Aqui a gente já encontra, logo no começo de cara, um Jack bem mais contido e bem mais amoroso, tanto com a esposa quanto com o filho. E também a atriz que faz a Wendy já é bem mais expressiva e bem mais carismática. Mas pra mim o que se destacou aqui com certeza foi a escolha do ator que representa o Danny. Ele é bem mais comunicativo e tem bem mais personalidade. E eu gostei bastante das representações que ele faz quando ele tá ali meio que desmaiado, que é a parte que ele tá conversando com o Tony. Eu achei que o ator mandou muito bem na sua caracterização. Em contrapartida, a gente pode ver problemas ali na direção logo no começo, até uma direção um pouco mais inexperiente, principalmente comparando em relação ao Kubrick, porque tem uns flashbacks no começo que me incomodaram um pouco. Eles são extremamente anticlimáticos, faltou ali achar o gancho pra conseguir colocar eles de uma forma mais natural, que fique mais fluida a representação. Dá pra ver que faltou ali um pouquinho de tato do diretor pra conseguir. Mas não é uma coisa que realmente incomoda muito. A velocidade narrativa também acompanha bastante a fluidez do livro. Tem uma introdução dos personagens ali super lenta, que faz você se conectar com eles, para que a hora que as coisas comecem a acontecer, você realmente se importe. Na verdade, eu achei que ia me incomodar as suas 4 horas e meia de adaptação,
Mas como ele é um livro bem longo, eu acho que a adaptação meio que condiz ali para contar a história numa velocidade que faça sentido. Também gostei bastante da representatividade gradual da loucura do Jack. Eu achei que o ator que foi escalado, apesar de não ser um ator tão famoso assim, ele mandou muito bem e é bastante incrível esse processo que ele passa. Também gostei bastante esse outro aspecto mais filme de terror que eles trouxeram para adaptação. Como no livro a gente tem toda a descrição dos personagens e tudo que eles estão sentindo, fica mais difícil transportar isso para o filme. Então eles trouxeram diversos elementos que funcionam muito bem, como portas batendo, algumas coisas rangindo, que traz aquela sensação de tem algo acontecendo, algo sobrenatural acontecendo, que fica visualmente muito agradável. A única coisa que eu achei extremamente anticlimática é a locação do hotel que eles usaram para gravar o filme, que é o The Stanley Hotel, que foi exatamente o hotel que o King se hospedou quando ele estava escrevendo o livro, mas é extremamente anticlimático, porque ele é um hotel super fofo e bonitinho, tipo, não dá pra acreditar que ele é realmente mal assombrado, tem aquele parquinho fofinho, e tudo é muito fofinho, então não faz muito sentido. Mas apesar de tudo isso, por trazer essa carga de verdade, que foi onde o King se inspirou para escrever, eu perdoo. E acho até legal. Outra curiosidade sobre essa adaptação é que o King faz uma pontinha ali no filme, ele aparece como um maestro na cena em que o Jack está ali num baile, quase que com os fantasmas do hotel, o que é bem legal. O Iluminado também foi adaptado em 2016 para uma ópera que recebeu o mesmo título do livro. A ópera é dividida em 2 atos e tem um roteiro bem fiel ao livro do Stephen King. Inclusive, os produtores trabalharam cerca de 3 anos na produção do roteiro antes de realmente lançar a ópera. O livro também está sendo atualmente adaptado para uma peça de teatro, trazendo como diretor o Ivo Van Hove e como roteirista o Simon Stephen. Em 2014, o King liberou os direitos de adaptação da obra para o teatro após o pessoal da ópera requisitar essa adaptação. Ele disse que não sabia que havia esse impedimento, que se ele soubesse, ele teria liberado antes, e que ele vai adorar ver essas adaptações para o teatro e para a ópera. Atualmente, um spin-off intitulado Overlook está sendo produzido e traz como produtor o J.J. Abrams e vai ser lançado futuramente no streaming HBO Max. A série vai explorar todos os acontecimentos aterrorizantes e não contados sobre personagens anteriores do Hotel Overlook ao longo dos anos e também vai trazer alguns personagens consagrados da adaptação de 80. Abrams vai contar com a ajuda de Stephen King para escrever o roteiro, já que eles já trabalharam juntos anteriormente na série Castle Rock. Então vou trazer aqui algumas curiosidades que envolvem o livro. O livro, na verdade, original, contava tanto com um prólogo quanto com um epílogo. No prólogo, a gente vai conhecer algumas histórias anteriores à chegada da família Torrance no hotel. Inclusive, a gente vai acompanhar alguns personagens que aparecem no livro, como os fantasmas ali em volta. Uma parte que eu gostei bastante desse prólogo é que conta a história do fundador do hotel, o cara que construiu o hotel, e um acidente ali queria desencadear toda a sequência de tragédias que viria em sequência. Na edição final do livro, foi decidido tirar essa parte e deixar ela completamente de fora, pois os editores acharam que poderia confundir um pouco o leitor. O epílogo, em contrapartida, ele é bem mais curtinho, acho que tem cerca de 10 páginas, e vai trazer ali só alguns recortes de jornais, falando sobre as notícias do que aconteceu no Overlook, e também sobre as investigações policiais que ocorreram após todo esse desencadear de acontecimentos. Eu achei bem desnecessário e realmente não faz falta nenhuma. Outra coisa bem legal em relação ao livro é que ele acabou se tornando basicamente um ícone da cultura pop, que vai ser representado tanto em filmes, quanto séries, quanto videogames, quanto jogos. O curioso é que todas essas referências, na verdade, são feitas em relação ao filme de 80, como é o caso das gêmeas Grady, ou da cara do Jack Nicholson na porta, e não necessariamente em relação ao livro. Um exemplo dessa representação na cultura pop é um episódio dos Simpsons, A Casa da Árvore dos Horrores, que é o 6º episódio da 6ª temporada, que traz 3 histórias ali representadas, uma delas é baseada no Iluminado. Nela, o Homer e sua família são contratados para cuidar da mansão do Mr. Burns, e como ele é privado de televisão e cerveja, ele enlouquece e planeja matar sua família. Outro exemplo é um videoclipe lançado pela banda Slipknot da música Spirit Out, em que os membros da banda fazem uma homenagem ao romance do King, em que eles representam diversos personagens da trama. A primeira versão do clipe ficou muito violenta, com algumas cenas de um dos membros batendo com o machado na porta, ou algumas cenas de agressão, e eles tiveram que regravar algumas partes para conseguir lançar uma outra versão na MTV. Outro exemplo bem mais recente é que Steven Spielberg, que é um amigo muito próximo do Stanley Kubrick, decidiu incluir uma cena no filme Jogador Número 1, em que ele recria algumas partes do Hotel Overlook. Ele traz nessa representação diversos elementos, como as gêmeas Grady, a porta do banheiro, a moça
que tá deitada na banheira, inclusive até a frase que está escrita na máquina de escrever, tudo isso como uma homenagem ao filme do Kubrick. Agora vamos a algumas conexões desse livro com o universo King. No livro A Dança da Morte, a mãe Abigail conta para alguém que sua avó tinha um dom chamado o brilho de Deus, ou só o brilho, que no caso em inglês é The Shine. Outra conexão é que o personagem do Dick Hallorann aparece em um flashback no livro It a Coisa. E por último, em 2013, o King lançou um livro intitulado Doutor Sono, que é a continuação direta do Iluminado. Eu acho que são eventos que se passam ali 20 anos depois ali dos eventos do Hotel Overlook. Eu não tenho muita certeza, porque, claro, eu quero descobrir lendo. E é claro que ele não podia ter uma nota diferente, nem uma classificação diferente, então eu dei 5 estrelas pro Iluminado, favoritadíssimo, é um livro incrível, eu adorei, de longe ele passou os outros dois, deixando, claro, Salem em segundo e Carrie em terceiro. Tanto Salem quanto Carrie já tem aqui resenha no canal, então se você não conferiu, dá uma olhada lá. Então galera, por hora é isso, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha com seus amigos. Também ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos. A gente vai se ver então no último dia de outubro, no próximo livro, lendo o Stephen King em ordem cronológica. Então, vão pelas sombras da noite.